Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 3. E antes que eu me esqueça, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtam, compartilhem. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse episódio, coloquem lá nos comentários. E eu também vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, que é @vamos.falar sobre cachorro. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas que vocês sugeriram. Polêmicos. Porque a gente Polêmicos, gosta né? de polêmica, né? E a gente separou... A gente teve algumas sugestões, mas a gente escolheu... Inclusive, né, quem estiver olhando, por gentileza, deixe lá nos comentários, nos stories, pra deixar sugestões de temas, né, pra gente. Porque o que vocês pedem, a gente traz. A gente tenta, né? Não assim. Dá melhor. E hoje a gente vai trazer esses temas um pouquinho polêmicos para algumas pessoas. E a gente tá com a Ju, do Cão com Manteiga, e com a Tamires, da Ludicão. Yeah. Sejam bem-vindas! Obrigada. Muito obrigada, meninas. E aí, vocês estão bem? Estamos bem prontas para a polêmica, né? Vamos começar com vocês se apresentando um pouquinho, contem, né? Começa você, Ju, contando um pouquinho do seu trabalho, de como que você tá, o que você faz. Bom, eu sou Juliana, sou da Cão com Manteiga, sou consultora comportamental, atualmente atuando somente online, quase que exclusivamente online. Então, eu faço a consultoria comportamental e acompanho também o trabalho de adestramento que os tutores fazem em casa. Eu faço todo o acompanhamento, oriento, e tem gente que não acredita, mas adestramento e consultoria online funciona, tá? Super funciona. E eu venho fazendo esse trabalho exclusivamente no online um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei, aí depois da pandemia, óbvio, continuei, e agora realmente meio que me especializei nisso. De vez em quando há uma oportunidade, venho para São Paulo, trabalho com alguns alunos presencial, porque é gostoso, né? Poder apertar cachorro que gosta de ser apertado, né? E também para a gente não perder a prática. E é isso, gente. E você, tá? Conta um pouquinho pra gente. Eu queria falar que eu faço tudo igual a Ju, só que é o Ludicão Bem-Estar. A gente tá numa linha bem parecida também. Eu comecei essa demanda do online por conta da pandemia e ficou, né? Hoje é o carro-chefe, eu faço pouquíssimos atendimentos. Eu e Juliana nos mudamos de São Paulo, então a gente faz uma coisa parecida aí de quando a gente tá em São Paulo. Não nos mudamos juntas, infelizmente. Não poderíamos ter mudado juntas, mas foi cada uma não é nem na mesma cidade, a gente não moramos na mesma casa. E agora, quando eu venho para São Paulo, eu também faço uns atendimentos, mas a gente também trabalha bastante com internet, né? E foi através da internet que a gente conheceu muitas pessoas. E, bom, hoje eu me especializo também com atendimento online, atendimento de cães domésticos. E uma coisa que a Ju falou do online, de funcionar, foi no online que eu vi mais essa importância da pessoa conseguir perceber que é ela que tem que fazer as coisas, não sou eu. E o online deixou isso mais explícito, né? Porque, sou eu que tenho que pôr a mão na massa. Eu acho que esse é um ponto até legal que a gente pode entrar, né, Rê? Primeiro ponto polêmico, que as pessoas acreditam que o online como é que vai... Quando eu tava nômade digital e eu falava que era adestradora e fazia 100% online, todo mundo falava assim, mas como você coloca o cachorro em frente à câmera e treina ele? É sério, as pessoas não têm noção de como funciona o nosso trabalho, né? E como que ela tá integrada com a rotina que o tutor tem, né? Sim. E tem um negócio que eu falo muito, que se fosse presencial, se eu não tendência online, se a pessoa não participa das aulas, se ela não acompanha, se ela não tá vendo, que ela vai ter eu indo na casa dela, eu treinando o cachorro, é um cachorro que sabe fazer meia dúzia de truque que não tem utilidade pra nada. Exatamente. E que atende você, e aí a pessoa vai ficar frustrada porque ela vai achar que ou o adestramento não funciona, porque aí o cachorro só vai atender a profissional, ou que ela é uma péssima tutora, porque ela não consegue nada. Então, são as duas queixas que acontecem, né? Quando a pessoa contrata um profissional em casa, não participa, e aí o profissional acaba sendo, né, o cuidador principal. E aí, no online é isso, o pessoal não entende como funciona, e aí o nosso primeiro trabalho antes, né, de explicar a metodologia, o porquê de ser um treinamento baseado em reforço positivo, é explicar para a pessoa como que funciona, né, esse serviço. Porque essa semana mesmo eu comentei com um amigo, um conhecido, assim, distante, e a pessoa na hora, sabe quando a pessoa segura um pouco a risada, assim, tipo... Como assim, né? Eu já imaginei o cachorro na frente do celular. Tipo, você senta. Aí eu vou falar senta pro tutor falar pro cachorro. Realmente, faz mais sentido, né? Você explicar pro tutor o que ele tem que fazer e aí ele fazer em casa.
né? E aí, nisso, a gente tem que trabalhar muito a nossa didática. Muito Porque quando a gente está no presencial, é aquela coisa. A pessoa me vê fazendo e me copia. Agora, quando eu estou à distância, eu tenho que ter um repertório, assim, de explicação e de, né... Como é que eu posso mostrar com o meu cachorro, mas o meu cachorro é o meu cachorro, Sim. né? Diferente. Então, toda a explicação, todos os porquês, a gente gasta uma boa saliva explicando, mas faz uma base boa, né? Para a família entender tudo. Isso aí que você comentou até, tipo... Tem coisas, a gente ali no online, as primeiras, eu querendo ou não, eu tinha uma boa experiência já de trabalhar com adestramento, só que quando começou online, começou a prática, eu comecei a ver... Sempre tem uma pessoa ou outra com menos coordenação. Quando era presencial, eu ia lá, aqui, vem cá, dava na mãozinha, né? E no online, tipo, eu tô assim, sentada na cadeira, meu Deus, dá muito ruim. A gente começa até a fazer assim com a mão, né? Meu Deus! E a gente tem que melhorar um pouco isso de saber dar instruções claras. Exato. Fala pouca coisa. Às vezes, a mão aqui tá aqui. Não, é uma instrução, uma coisa por vez, a gente atinge aqui, a gente supera, a gente atinge, a gente supera. Aplicar a metodologia que a gente usa para os cães com as pessoas, né? Exatamente. E às vezes a gente até não percebe que a gente faz isso tanto com o cachorro e a gente só vai perceber quando a gente aplica a mesma lógica para a família, né? Então, se a gente fala para a pessoa, você vai antes ensinar o senta para depois fazer um treino mais complexo. Às vezes a gente está exigindo muito da família, né? Então, a gente vai antes ensinar a pessoa a pegar o petisco, né? A pegar o clicker, usar o clicker. E depois ela vai aprender a fazer um treino que ela precise de uma mecânica um pouco mais refinada, né? Então, a gente usa realmente a lógica com pessoas e com cães. Eu não dou aula online porque eu realmente... não tenho essa didática. Porque realmente é isso que vocês estão falando. Quando a gente está dando aula online, a gente tem que... às vezes você quer pular para pegar ali na mãozinha do aluno, da pessoa e mostrar. Eu, como até hoje não consegui desenvolver essa didática, gente... Eu prefiro ficar só no presencial mesmo e admiro muito quem consegue dar aula. E eu sei que vocês dão aula muito bem, mandam muito bem. E tem muito resultado, até mais do que o presencial. Porque os tutores da família têm que fazer mesmo, né? Não tem outro jeito. Não tem como colocar. Ou você faz ou você faz. Não tem como. Então, eu admiro muito. Então, eu sempre indico aqui, né? Quem sabe fazer muito bem. Então... Eu não diria que a gente tem, às vezes, mais resultado do que vocês, mas a gente tem resultados com um público diferente, né? Então, muitas vezes a pessoa... Eu imagino que a Tamires passe por isso. A pessoa entra em contato com ela com uma expectativa e aí, quando a gente explica como é que funciona, a pessoa... Por quê? Porque ela não se identifica com isso. Mas se você for na casa dela, ela vai ser uma super aluna, uma super cliente. E acontece, das vezes eu senti que não é a pegada da pessoa fazer online. Um profissional presencial, às vezes, o ruim é quando a gente não tem quem indicar, né? Mas sempre que a gente tem, a gente vê que tá dando aquela patinada, não tem essa de, tô com ciúmes, não quero perder o aluno. Não, eu quero que você vá com alguém que vai realmente te ajudar a desenvolver seu potencial. Trabalhar com a metodologia correta também. Mas com a metodologia mais eu não adequada. tenho... Até porque, gente, tem cachorro para todo mundo atender e trabalhar, né? O meu medo, falo, não é perder um cliente, é a pessoa ser atendida com alguém que use alguma metodologia violenta, enfim. A gente vai falar um pouco disso aí no Sim, nosso vamos. E Vamos entrar nas polêmicas. E por falar nisso, vamos aí. Vamos entrar, porque daqui a pouco vai passar horário. Recebemos perguntas, né? Isso, gente. Eu separei alguns temas para a gente discutir aqui. Espero que dê tempo para a gente falar de todos eles. E o primeiro é uma seguidora, a Luísa, ela pediu para a gente falar sobre passeio em matilha. Passeio em matilha. Tá? Então, eu acho interessante a gente falar tanto o passeio dos cães em grupo, com passeadores, que a gente vê ali na rua, né, que são vários, passeios individuais, o que é importante o que é importante num passeio para o cachorro. Eu acho também interessante, depois a gente vai entrar em ferramentas, né, ali durante o passeio, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre passeio em matilha. Valendo! Eu acho que até antes da gente falar de todas essas ramificações aí do passeio, é até a gente baixar um pouquinho a bola e entender qual é esse rolê aí do passeio pro cachorro, né? Sim. Porque a galera tem uma expectativa, né? Até quando procura adestramento de quando que eu vou parar de treinar, que eu tenho... Quando é que eu vou só simplesmente ficar fazendo isso aqui?
Sabe? Quando é que eu vou... Quando que isso acontece, né? Que eu só ando. Mas eu preciso olhar pra ele o tempo todo? Para sempre vai ser assim? Será que eu não olhando pro posso jogar o cachorro? joguinho enquanto eu passeio com o meu cachorro? Vou aproveitar para responder e-mail, né? Responder e-mail. Não quero nem... Quero aquelas guias aqui que eu não quero... Eu quero ficar com as 2 mãos no celular aqui, ó. Não quero prestar atenção no cachorro. E aí, 2 coisas que eu ia comentar. Uma de o que é pro cachorro, né? O passeio, porque pra gente, a gente usa o sair de casa pra várias coisas. E às vezes a gente tá tão ali, ó, que a gente nem tá olhando, a gente tá andando, né? E o cachorro não, ele tá presente ali, né? Ele tá explorando, ele tá vendo o cheiro. Ah, mijar aqui, ó, isso aqui, cagar aqui, olha, isso aqui. Caiu pastel ontem aqui, tô sentindo o gostinho aqui do óleo. E ele tá lá explorando, né? Então, gente, não existe aquela coisa... Assim, a gente consegue ensinar o cachorro a andar do lado aqui, mas no geral ele tá sendo guiado... É bom que o microfone pega esse barulhinho aqui. Ele tá farejando, ele tá explorando, e é assim que ele curte, é assim que ele cansa, é assim que ele aproveita. E não é andando em linha reta, eu falo sempre, faz uma comparação. Se você gosta de museu, aí você faz a comparação você indo no museu. Se você gosta de shopping, aí você faz uma comparação aí com vitrine. Imagina, você para, olha a loja lá que você gosta, e fica, alguém te puxa, e vamos andar. Então, primeiro esse ponto. Depois, a gente vai ver no assunto aí quando for falar do passeio com a galera. E a outra coisa é relacionada a isso da pessoa achar que é só sair andando assim com o cachorro. E, cara, o ambiente é hostil. Você tá lá pro cachorro no passeio. Ele tá lá explorando e você tá lá cuidando dele. Então, você tem que estar atento. Ambiente, ao próprio cachorro, coisas que podem ter no caminho. Um cão bem treinado ainda é vulnerável. Um cão bem treinado que tem uma boa comunicação com você ainda não tem noção de certos perigos. Ele vai ter curiosidade com coisas que ele não tem muita noção que pode fazer mal. Então, assim, dá trabalho. Cachorro, né? É cachorro. Faz parte. E o que vocês acham quando um passeador ele tá lá com 5, 6 cachorros? Vocês acham que isso é legal pra cada cachorro que tá ali? Já vi até com mais. Muito mais. Muito mais. Uma pessoa com mais do que já. 5, 6 cachorros. Já vi. Já teve cliente que me mandou foto falando, Ju, você acha que isso é uma boa ideia? Aí eu falo pra pessoa, reflete aí na sua pergunta, né? Analisa com o que você sabe, o que você acha? Aí a pessoa, não vou falar, né, o que eu acho, mas aí a pessoa vai e pensa. Quando eu penso em passeio em matilha, em grupo, e eu tenho que explicar isso para alguém, eu acho que eu sempre parto do princípio de explicar o que é a matilha, né? Então, eu acho que existe uma confusão muito grande sobre que cachorro vive matilha. Cachorro vive matilha. Cachorro gosta de matilha. Cachorro fica feliz quando ele está no meio do grupo. Cachorro feliz é cachorro que está num grupão, né? Então, isso eu acho que já é o primeiro mito que a gente poderia dizer que existe e que causa esses passeios em grandes grupos, ou até grupos menores, mas em grupos, né? É essa compreensão equivocada de que cachorro precisa estar no meio de inúmeros outros cães e, de preferência, todo mundo bem apertadinho, caminhando junto, fazendo coisas juntos, porque é assim que é uma matilha, né? Então, eu acho que muitas vezes os tutores vão buscar um passeio, uma atividade em grupo, porque tem essa expectativa, né? Porque tem essa crença, que é uma coisa um pouco mais antiga, né? Isso daí, a gente já tem percebido que não funciona assim para os cães, né? Que eles não... que a maioria dos cães não vai se dar bem andando num grupo com cães diversos. A gente brinca que é meio que um Big Brother, né? Você pegar vários indivíduos totalmente diferentes, com históricos diferentes, aleatórios, e falar, agora vocês vão se virar aí, vocês vão ter que fazer funcionar, né? Então, quando alguém me pergunta, Ju, você acha que vai ser legal? Você acha que é uma coisa que pode funcionar? Eu explico que tem essa questão de que é você colocar indivíduos diferentes para estar muito próximos, fazendo uma atividade sem individualização, que não vai atender a todos. Não tem nem como a demanda ali de atender as necessidades. Que é isso o passeio que a gente fala, né? Alguém vai ficar em déficit, né? Exatamente. Um Pode quer fazer ter um cheirar, o outro tá fazendo cocô, o outro tá com medo daquele barulho, o outro, tipo, precisa descansar um pouquinho, que eu sou mais gordinho, o outro tá, tipo, quero... assim, a grosso modo, a gente olhando de fora, né? Uau, que incrível, nossa, ele domina aquilo, que incrível. E os cachorros estão assim,
E a gente sabe que a reatividade escala e aumenta, né? Quando a gente tem um indivíduo reativo que late para determinado estímulo, outro cachorro que às vezes não tem a mesma reatividade, mas se torna reativo pelo cachorro reativo, né? Sim, Exatamente. sim. E até o risco dele redirecionar aquela frustração dele ali na guia e acabar tendo uma briga ali, né? E uma Exato. pessoa conduzindo aquilo, tipo... E eu já vi também, eu acho que vocês também já presenciaram, quando tá esse grupo muito grande, de algum cão encrencar com alguma coisa, né? Reagir para alguma coisa. E aí o passeador, o que ele faz? Como ele tá com um monte, o que ele vai fazer? Normalmente tá com o enforcador. Aí é tranco, né? Então ele começa a puxar aquilo. É um negócio horroroso. Sim, sim. Então, em relação a essa questão de passeio em matilha, então, primeiro a Ju já falou, né? Que essa que nem todos os cães, eles não precisam. Isso é um mito. Que o cão ele tem que viver, tem que ficar junto com outros cães. Não é, tem cães que gostam de outros cães, ok. E vai até que curtir um pouco ali o passeio. Mas eles são indivíduos e cada um tem ali as suas necessidades. Então, com certeza, algum vai sair no prejuízo ali, algum ou alguns. Então, essa questão do passeio em matilha, né, em grupo, não é muito recomendado. O melhor seria mesmo que esse cachorro conseguisse fazer um passeio individual, né, com uma pessoa que entende que ele tem que explorar, porque o que a gente também vê, eu acho que vocês também veem, o passeadores, ele tá, às vezes, até com um. Só caminhando, né? Só que ele tá segurando o pescoço, o cachorro ele não pode virar. Não, a guia tá tão curta que a cabeça não consegue Não nem chega abaixar nem no É chão. impressionante. Então, nesse caso, quem que tá passeando? Sim, sim. Quem que é o cara que tá passeando esses dias? E assim, já aconteceu de me xingarem e quase correr atrás de mim, porque eu pego e falo, aí que eu saí, teve uma vez que eu entrei no ônibus, porque o cara me xingou, falou que era pra eu pegar guia, e ainda ficou fazendo, né, gestos obscenos. Muito másculos. Isso, sabe? E aí eu comecei a dar risada, porque você vai tentar orientar e a pessoa... Não xinguei, não fui mal educada, mas é muito difícil conversar com esse tipo de pessoa que tá ali com o cachorro, enforcando. Ele acha ruim se você tentar abordar... E, cara, eu pelo menos, assim, não tô falando que eu não fico me formigando, assim, né, de vir... Eu preciso falar com essa pessoa aqui. E é o nosso trabalho que a gente age em relação a isso e a tantas outras coisas que a gente discorda, e não por mera opinião particular, é por conta das coisas que a gente estuda, e, enfim, que a gente aprende. É essa coisa que até a Ju tava falando, né? Que ela não, o cliente perguntou pra ela falou, não, me fala você. Porque é isso que a gente quer, tutor crítico. É o tutor pensando com a cabeça dele, vendo que, olha, esse tipo de serviço não é legal. Esse profissional aqui não é legal. Porque a gente não vai... Eu já tive, né... Quem acompanhava um pouco aí no começo, umas tretas aí que eu tive com um vizinho. Hoje eu sou de boa de falar disso, porque nem vou mencionar nada aqui, mas digo de coisa pessoal, da pessoa já me perseguir, a galera pega pesado mesmo, assim, tipo... Se você desafia uma crença da pessoa, Porque é coisa uma que ela crença. acha muito certa, É né? uma crença, e é isso, eu não tava lá querendo estar certa, eu só tava falando, cara, ó... Então, há um sofrimento acontecendo aqui, sabe? E não vale a pena, assim, pelo menos eu não tenho nem saúde para fazer mais isso. Eu acho que é difícil você conseguir, numa abordagem assim mais imediata, superficial, Sim. você quebrar muitas coisas que as pessoas acreditam, porque na cabeça dela, ela tem certeza que ela está fazendo o que é adequado. Tanto passear em grupo, quanto passear com um equipamento que limite o cachorro, né? Eu já tive muitos clientes que tinham certeza que o cachorro precisava andar quilômetros. Aí eu falava, não, você não precisa andar com o cachorro tudo isso, né? Você precisa deixar ele farejar. Não, mas se ele parar para farejar, ele não anda muito tempo, ele não anda muito percurso, né? Eu faço um percurso curto e ele não cansa. E aí se eu falasse, não pode, não sei o quê... Eu meio que tento ir comendo pelas beiradas, né? Eu falo, então tá, então diminui um pouco o passeio e faz tanto tempo de, né, passeio mais livre para farejar. Não, mas porque eu tenho certeza que se ele parar para farejar, ele não vai cansar. Aí eu falo, experimenta, um pouquinho só, né? E aí a pessoa vai vendo, nossa, eu pedi deixei o cachorro farejar, aí eu fiz uns truquezinhos com ele na rua, ao invés de andar 1h30, sei lá quantos quilômetros, a gente andou o quarteirão de casa. E foi muito melhor quando ele chegou em casa, ele estava super cansado, aí relaxou, não ficou hiperativo depois. Aí eu falo,
Tá vendo? O que você acha aí que foi de diferente? Ele ficou com o nariz colado no chão. Eu saí com um cão de cada vez, né? Porque eu também tenho 2 cachorros e às vezes eu não tenho tempo e eu quero sair com os 2. Não é um passeio gostoso para ninguém. A gente quebra um galho, mas assim, a gente sabe que se for para ser um passeio onde cada cachorro vai ficar muito feliz, é individual, né? Então aí às vezes o cliente vai percebendo, né? E aí nessa conversa um pouco mais prolongada, onde meio que eu vou comprovando, né, o que eu tô falando, experimenta, vê o que você acha. Aí a pessoa fala, realmente, né? Agora... E, cara, você falou isso, só me lembrou uma coisa, que eu não moro em São Paulo, né, gente? Então, quando eu venho, eu tô agindo como turista já, né? Faço todos os rolês. E reabriu o Museu do Ipiranga, e eu fui lá na parte do museu. E é enorme, eu cheguei 1h e eu fui sozinha. Quando eu vou sozinha, eu faço o que eu quero, né? Eu não tenho que ir logo, vamos no banheiro, eu não cansei de... Eu fui só, então eu fiquei lendo tudo, eu fiquei 4 horas lá. Gente, eu não fiquei correndo, eu não subi dessa escada, eu não fiquei interagindo socialmente, eu só fiquei explorando o museu. Eu tô muito cansada ainda. Tô com um pouquinho de dor nas pernas, porque eu fiquei 4 horas em pé, né? Convenhamos, aí a idade tem uma relação. Mas é isso, eu explorei, eu fiquei lá interagindo com o ambiente, eu fiquei atenta. Você explorou, né? Explorou, o cachorro explorou. No seu caso, você explorou o ambiente, né? Você deu uma farejada lá nas coisas. É o que o cão faria. É estimulação cognitiva, né? A gente só considera o físico, as pessoas, né? A grande maioria só consideram o físico como atividade que gasta energia. E não, né? O cognitivo tem um gasto alto. Sim, sim. E acho que essa coisa do social também, né? Você falou uma coisa interessante. Eu fui sozinha. Muitas vezes, fazendo uma analogia, porque eu adoro analogia, né? Todos amamos aqui. Tem essa mania de... Eu vou para São Paulo, eu vou curtir. Vou chamar todo mundo, vou ter que sair com todo mundo. Você pode fazer alguns passeios sozinha e ser super estimulada, e ser uma coisa super agradável, e ser uma coisa que é enriquecedora para você, né? Para o cachorro é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa assim, meu cachorro vai passear sozinho, né? Por que não põe num passeio em matilha? Porque é muito mais enriquecedor ele ter esse momento sozinho, assim como às vezes a gente também precisa, mas tem gente que tá o tempo todo achando que só vai curtir se tiver com um grupão, se tiver num momento assim, uau, mega estimulante. E não estamos falando que não vai aproveitar, sim. Mas é a gente ouvir, olhar, observar o nosso cachorro e saber que ele é um indivíduo e ele tem particularidades. E a gente tem que saber quais são. Assim, só para então a gente tentar, né, ir para o próximo tema. Os passeios, a gente sabe que passeios individuais sempre serão assim a melhor escolha para a maioria dos cães. Vai ter algum cão ali que vai curtir passear, não com 10 cachorros, talvez ali com 4, 5. Tem algum cão que vai curtir, mas então a melhor escolha vai ser sempre passeio individual, deixar que o cachorro fareje, né, que ele explore o ambiente, não aquele passeio que você vai segurar o cachorro pelo pescoço e vai carregar ele. Não, deixa ele cheirar, deixa ele explorar. Então, respondendo essa questão do passeio, a melhor forma de passear com o cachorro é o passeio individual, né? E que ele possa explorar, ter o tempo dele, porque ele vai cansar muito mais do que se você ficar forçando ele a caminhar ali em linha reta e puxar a cabeça dele ali junto da tua perna. Então, deixa o cachorro explorar, deixa ele andar no tempo dele. Passeio não é marcha. É verdade. É verdade. Fazer uma camiseta. Assim. Fica a ideia, hein? Passeio, né? Passeio não é marcha. Bom, eu acho que é interessante a gente também falar agora sobre os equipamentos que, para muitas pessoas, eles são um pouquinho polêmicos, que é a focinheira, a caixa de transporte, a coleira, a cabresto, a coleira de cabresto, a guia unificada, e eu acho que aqui no caso, o colar, acho que é colar... Será que era colar eletrônico que a Paula quis dizer? E colar... colar eletrônico... A gente pode falar também, né? Vamos falar, né? Então, todas as ferramentas, né, de treino que sim, são usadas e as não, né? Porque o que acontece, né? O que a gente vê? Às vezes, por exemplo, a focinheira, né? Tem aquela... As pessoas se assustam quando... E esses tempos eu recomendei a focinheira para uma aluna minha. E é muito difícil a família aceitar, porque ela fala, nossa, mas o meu cachorro, ele não é perigoso, né? Ele não está oferecendo risco. Mas aí as pessoas vão olhar e vão julgar o meu cachorro como um cachorro agressivo. Então, tem essa questão da focinheira, tem isso muito forte.
Em relação à caixa de transporte, é um pouco engraçado, porque quando a gente também fala para algumas famílias, para alguns tutores, para a gente fazer o treino, alguns acham que aquilo ali é uma prisão. Um castigo. Isso, mas a gente sabe também que existem alguns treinadores que realmente usam a caixa de transporte de uma forma super inadequada, né? Não, coloca lá como uma... Não, fez coisa errada, coloca lá dentro de qualquer jeito, vira... Se chorar, deixa chorar. Vira meio que realmente ali pro cachorro um aversivo, vira uma punição. Não é trabalhado ele entrar ali da maneira adequada, esperar o tempo dele. Então, acho que por isso também que tem essa... Em relação à caixa de transporte, tem esse desconforto e preconceito. Então, acho que a gente pode falar... Do cabresto, a gente também pode falar depois. E da guia unificada, que é um nome bonito para enforcador. Tem outros nomes também. Temos outros nomes. Então, gente, em relação à focinheira, como é que vocês... É ruim? E aí, você fala ou eu falo, Ju? É ruim usar focinheira? Eu em que adoro momento? focinheira, mas tem só uma coisa. Tem equipamento que não é focinheira e as pessoas falam que é focinheira. Que é aquele... É a mordaça. Que é pra conter. Geralmente, a mordaça é que a gente vê em banho e tosa e veterinário. Aí a gente vai ver os mais comuns, aquele de plástico branco e é outro que parece um tecido meio... Uma sarja, assim, não sei. Com velcro, né? Com velcro. Ambos são pra fechar a boca do cachorro. Se do tamanho certo, né? Porque às vezes eu vejo metade do focinho pra fora, a boca abrindo lá e não tá fazendo sua função. A mordaça, ela tem essa função mesmo que é pra fechar a boca, porque eu vou fazer uma manipulação aqui e temos um risco e eu preciso que a sua boca fique fechada. E aí, por exemplo, a pessoa pega e usa uma mordaça, porque vão vender e tá escrito focinheira, às vezes até no pet, vão te indicar até como focinheira. Você compra uma dessa e usa no passeio. Ela fecha a boca. Uma das formas do cachorro trocar esse ar, ele transpirar quando ele tá cansado, ele tá com calor, é pela língua. Se ele tá com essa boca fechada, ele não consegue fazer isso no passeio e, ó, ele pode desmaiar, ele pode passar mal. E a ideia aqui isso é para um procedimento rápido, é para uma coisa emergencial. Né? E, por favor, é muito importante. Focinheira deveria ser para procedimentos veterinários como um uso emergencial e não para fazer manipulações banais. Banho é emergência? Tirar sangue é uma emergência? Depende. E a gente usa e banaliza esses equipamentos, por isso que fica aversivo para o cachorro. Vamos habituar, né? Mas, enfim, não dá tempo da gente falar de tudo. Bom, mordaça é para procedimentos e focinheira tem de vários tipos e vários tamanhos e várias marcas. A gente tem que pensar que isso é um equipamento de segurança. Porque se a gente já tem um aluno que tem um potencial, que pode morder, se é uma sensibilidade a toque, se ele morde alguém da família, se é briga com o cachorro, antes da gente inserir qualquer treino, a gente insere focinheira porque a gente tem que zelar pela segurança dos tutores. A gente ainda que atende online, eu não tô lá. Eu tenho uma responsabilidade maior ainda de... Eu preciso que você faça... Eu não tô aí para ver, para analisar. Então, a gente vai fazer focinheira primeiro, antes da gente colocar qualquer coisa. A focinheira adequada, que serve exatamente para esse tipo de coisa, ele consegue arfar, fazer essa troca do ar, ele consegue tomar água, ele consegue comer, ele não consegue pegar um brinquedo, né? Consequentemente, não consegue morder também. E a ideia da focinheira é para que... Tem só um adendo, né? Que tem raças que são obrigatórias, então a gente já acostuma de pequenininho, que é super difícil de socializar, né? Você tá lá com o filhotinho de pitbull, fazendo tudo certinho. Vamos fazer socialização, vamos passear de focinheira. E você quer interagir, as pessoas pensam, meu Deus, e sai de perto, né? Enfim. Mas a ideia da focinheira é para que o cachorro consiga interagir, a gente consiga fazer manipulações, a gente consiga trabalhar sem colocar sob risco. E ele não deve ser usado só na situação ruim. Eu preciso colocar a focinheira porque o meu cachorro tá fazendo um treino para banho e ele fica bravo no banho. Aí a pessoa só põe quando? Quando vai dar banho. Aí o cachorro vê a focinheira e fala... Não, né, cara? Ou pior, né? Põe depois que o cachorro já começou a reagir, né? Eu esqueci. Ou eu achei que ele não fosse. Aí a pessoa vai, pega aquela focinheira que era para ser treinada e coloca. E aí o cachorro entende. Bom, eu começo a reagir, vem aqui, coloca uma coisa na minha cara. Então isso aqui é o inferno, é horrível, né? E quando tentarem colocar isso em mim, aí que eu vou morder mesmo. E um bom treino de focinheira, uma boa adaptação de focinheira, independente do uso que você vai fazer...
A gente fala que tem que ser tão legal pro cachorro, igual quando ele vê o equipamento do passeio dele e se anima, ele vê a focinheira e fica feliz. Quer cliente me deixar feliz? É quando tá treinando focinheira, a pessoa fala, foi lá pegar no armário a focinheira, o cachorro já vem atrás. Oba, vamos treinar. Eu falei, é isso que a gente quer. Ele é pra zelar pela segurança e o cachorro não tem que saber nada. Ele só tem que curtir o processo, não sentir um incômodo, fazer aquilo sem colocar ninguém em risco e... Cara... eu acho que tem uma outra função da focinheira, assim, que eu já cheguei a treinar, é para cachorro não pegar coisas. Cachorro que come tudo e corre risco rua, né? Sim, dependendo do lugar. Sim, corre risco dele pegar alguma coisa ali e ele passar muito mal. Então, a gente já treinei, não por casos de o cachorro apresentava algum risco de morder, mas para esse cachorro não conseguir pegar alimentos e coisas que estavam ali na rua. Então, a gente acaba também fazendo esse treino com a focinheira. E o que é importante as pessoas entenderem é isso. A gente não pode ter um momento ali que eu vou precisar manipular o cachorro e colocar o equipamento de qualquer jeito. A gente tem que trabalhar antes para esse cachorro gostar desse equipamento. Mas essa questão de preconceito que as pessoas têm... Sim. A gente tem que tirar isso. Sim, sim. Porque... E tem uma coisa só até de comentar. Às vezes, em alguma situação, o cachorro tá super bonzinho lá no veterinário, mas sei lá, ele tá com uma fratura. E aí precisa fazer um raio-x. Ele tá colaborando e o profissional geralmente fala, eu vou colocar a focinheira agora pra gente fazer o procedimento. O tutor fica, né? Ai, meu Deus. Gente, isso aqui são os instrumentos de trabalho do profissional. Se ele tomar uma mordida, ele fica sem trabalhar. Então, até habituar é um respeito com o profissional que está te atendendo. Isso não é para ser ruim para o seu cachorro, se você não usar isso só nessas situações. E eu falo que é uma coisa que todo mundo deveria ter e acostumar o cachorro em casa, dessas coisas que as pessoas só lembram na hora da emergência. O cachorro já está acostumado com a focinheira e com o colarzinho elisabetano. Eu acho que aí entra num ponto muito importante até para falar do enforcador, da guia unificada, que as pessoas entendem o treino na situação de erro. Sim. Né? E elas pensam na focinheira quando o cachorro está estressado, quando o cachorro está nervoso. Já é uma situação totalmente aquém do treinamento positivo, que é o trabalho que a gente faz. E que, por isso, ferramentas corretivas como a guia unificada, como o enforcador, não são uso do nosso trabalho, da nossa metodologia, entendendo que preparamos o cão previamente para os trabalhos. Por isso que eles gostam, né? E até por isso que a gente não faz trabalho com enforcador. E aí eu queria que vocês expusessem aí um pouquinho mais sobre esse ponto polêmico, né? Porque, e aí, como é que eu vou corrigir meu cão, que é o que sempre vem? E aí, mas ele late na rua, ele vai puxar, como é que eu vou fazer? Eu preciso corrigir meu cachorro. E aí, vou dar um tranco nele? Como é que eu vou fazer? Vou quebrar o pescoço dele? Eu vou ter Dependendo que contar a historinha, posso? Claro, Por favor. deve. Boa. Deve. E, Ju, eu quero ouvir você falando do enforcador, porque você é maravilhosa. Era uma historinha assim, eu estava numa festa, num encontro com amigos, e a gente era amigo dos pais dele também. Então, estavam os pais, o irmão, tava a primaiada toda, eu, o Leandro. Aí, ela começou a contar das artes que o cachorro dela fazia, né? A mãe desse meu amigo. E não, porque ele é uma bagunceiro e faz isso e aquilo. Outro dia, ele subiu na mesa e contando, né? Eu assim, nossa, né? Só ouvindo, assim. Ela, peguei o chinelo, né? Ele desceu, não sei o que, e falando, rindo. Aí, o filho dela sabe que a gente trabalha com isso. Aí, ele olhou, mãe, não fala isso, né? Na frente dele, eles são adestradores, né? E não sei o que, todo constrangido. Aí ela, nossa, vocês são adestradores? Eu sou. Ela, que legal, vocês batem com o quê? Eu achei que eu tinha uma ferramenta pra fazer isso, profissional. Ai, que vergonha, né? Com chinelo não pode, mas talvez com uma coisa mais Havaiana de pau. Aí confunde, não, é voz de comando, né? Como se fosse falar não, né? Como se essa entonação ela não fosse. conseguia nem pensar fora disso, pra gente ver como isso aí é cultural. É verdade, é. Exato. É verdade. E os programas de TV, alguns programas também ajudaram bastante, né? As pessoas não pensarem a espalhar essa cultura de que a gente tem que usar, tem que dar um tranco ali para a gente conseguir educar, corrigir, que a gente tem que gritar, né? Então, é um pouco difícil até hoje, porque a gente tá num nicho, né? A gente tá ali num mundinho, numa bolha. Porque às vezes eu penso, não, mas as pessoas sabem, né, que um enforcador pode causar danos. E aí eu tô na rua, o que eu mais vejo é pessoas passeando, independente do tamanho do cachorro. Às vezes é um cachorro minúsculo que, enfim, você percebe, porque eu até consigo
entender, mas não aceito? Quando a pessoa tá com um cachorro enorme, sei lá, um pitbull, e ela tá usando consigo entender, mas não aceito, né? Porque se eu pudesse, eu ia ali explicar ela tem pra... um receio que por aquele cachorro ser enorme, essa é a única ferramenta isso, que vai porque você segurar sabe, ele. e você sabe que isso é por desconhecimento. Ela tá ali com o enforcador, que ela fala, não, é a única forma que eu vou conseguir segurar esse cachorro pesado, esse cachorro forte. Mas faz sentido, assim, tanto pela cultura que é colocada pra gente, ó, é assim, é assim, é assim, é assim, quanto do sentido daquilo mesmo, né? Quanto mais pesado, maior, mais forte, mais com garras e elos fortes, mais seguro é. A percepção de controle pela força, Exatamente. né? É isso. Percepção de controle. Agora, por que você precisa disso num cão Pela que é fácil de você controlar com uma outra ferramenta, né? Essa que é a coisa que a gente não compreende por que alguém vai fazer. Mas eu acho que tem aí uma coisa que ela é muito... já está muito difundida, né? Que é sobre a dor que o cão sente. Então, é um animal que sente pouca dor. Se a gente perguntar para tios mais velhos, para um avô, eles tinham a sensação de que o cachorro não sentia dor, não sentia tanta dor. Entendeu? Não, mas é que quando eles brigam, se eles se mordem no pescoço, você vê que às vezes nem sangra, porque eles são muito resistentes. Chorou, então, mas no outro dia já tá brincando. É que o couro é mais grosso. Então, existe, eu acho que, muita justificativa ainda, e muita justificativa até, vamos dizer, um termo atual, pseudocientífica, né? De tipo, não, mas se você olhar a pele do cão, ela é assim, ela tem uma estrutura, então é por isso que não sente tanto, mas tá vendo? É a biologia dele, então tem toda uma justificativa que eu acho que fica muito... É muito fácil das pessoas entenderem e acreditarem naquilo, né? Então, eu acho que muitas vezes a pessoa ela realmente acredita que o cão não está sentindo dor, não está sentindo incômodo. E aí a gente tem que trazer essas informações novas que não são, como você falou, para mim não, né? As pessoas sabem que machuca, não. É uma informação nova, às vezes. O seu cão sente dor, né? Então, a gente tem falado muito sobre como a dor, doenças pioram comportamentos. As pessoas não pensam nisso, né? Então, a gente tem que falar, às vezes, o que para a gente é óbvio, mas para a pessoa é uma notícia muito nova. O seu cachorro tem uma série de nervos aqui nessa região, tem a traqueia. O que é a traqueia? É um monte... Eu não sou veterinária, né? Então, eu sempre tento explicar como eu gostaria que explicassem para mim, que sou leiga. Ela é um monte de elozinhos, um em cima do outro. Então, se você aperta aquilo, pensa, uma traqueia, né? É como se fosse um caninho. Você pode deslocar aquilo. Então, a pessoa vai... Nossa, pega essa informação, pega outra. Caramba, ele realmente sente dor, sabe? Ah, mas ele dá uma tossida. Por que ele dá uma tossida? Porque aquilo lá, né? Apertou, seccionou um pouco. Aí as pessoas vão entendendo. E um ponto da Ju até comentar é que ainda há também essa justificativa, assim, e ela é totalmente compreensível e plausível. Ah, mas eu saí com o peitoral, arrebentou, escapou, desvencilhou. Polêmica, se você sair com um cachorro descontrolado do passeio, não importa qual a queixa dele ali, se ele é reativo, se ele tem muito medo, se ele é... Não importa, mas assim, descontrole, ele sai louco. Se você sai com ele com enforcador, a chance... Pode ser que um cachorro nunca se machuque com um enforcador, sabia? E acontece. Pode acontecer. Eu não vou pagar pra ver, né? Com o meu cachorro eu não vou fazer isso, nem com meus alunos. Se ele sai com o enforcador, a chance dele ter uma lesão é muito maior por conta dessa... E sai doidão, e sai arrastando, sai puxando. Mas se você sair com um cachorro assim também de peitoral, também, realmente, pode romper, pode desvencilhar, ele pode escapar. Tá errado aqui é sair com o cachorro assim, que é o que ela falou. É o treino. Você não pega o cachorro e induz ele ao erro ali. Você coloca ele na situação. Se ele tá saindo desse jeito, é nítido que ele não tá apto para passear. Ele não tem condição de responder a nada. Ele tá doido. Então, a gente supre outras necessidades dele. A gente vai treinando, trabalhando. Porque precisa de estímulo, né, gente? Não é só não passei. Vamos aumentar esses níveis de bem-estar em casa. Vamos dar mais atividade para fazer. Porque a gente vai preparar ele para passear. O objetivo final é passear. E não já sair para passear e treinar ele ali. Porque é isso. Vai romper, vai machucar. Vai dar qualquer equipamento. Até o que eu gosto. Nosso trabalho é sempre fazer as pessoas olharem os sintomas, né, para a gente procurar a causa, Sim. né, e não focar só no sintoma. A gente olha o comportamento como a parte comportamental visível, mas a causa não é visível, é emocional. Então, por isso que é um trabalho científico de preparo para esse cão. Agora, fazendo advogado do diabo, que a gente conhece bem o discurso de quem não entende o processo, fala assim, mas tem a posição correta de usar enforcador. Colocando, a gente...
E é Você importante tem que até fazer falar. P. Por exemplo, muitos Eles podem falam mesmo, não, tem que é, colocar aqui, não é pra tem que colocar aqui, fazer mais uma pra cima. bem posicionado, certinho para posição, porque é importante até citar que eu não sei vocês, mas por exemplo, antes da formação mais embasada cientificamente, a gente passa por diversos conhecimentos até chegar. Então, antes de trabalhar com esta metodologia de científica de comportamento e bem-estar, eu passei lá por outras metodologias e que ensinaram a usar o enforcador. Então, isso faz parte dentro da nossa trajetória de amadurecimento profissional. A gente tem em algum momento, até porque estamos falando aí, por exemplo, eu de 2015, onde não era muito difundida essa metodologia, a gente não tinha tantas fontes, né? Eu aprendi usando enforcador e a gente deixou de usar ou não usa porque a gente vai entendendo os fundamentos e a posição do enforcador. Falem aí, tem a posição certa para usar? Técnica. E, de fato, as técnicas existem. Eu não estou as questionando, mas elas têm como essa implicação de trabalhar sintoma. Você para o comportamento, mas você não resolve o problema. É que nem tomar um remédio para dor de cabeça, sendo que você tem um problema no fígado e a dor de cabeça é um alerta de um problema maior, né? Eu acho legal legal entre aspas, né? Quando as pessoas falam isso, e acho que especificamente para mim e para Tamires, que somos da mesma escola, né? Então a gente aprendeu a adestrar lá atrás, eu em 2010, a Tamires um pouco depois, né? A gente fez aula de tranco. Né? A gente aprendeu a colocar o enforcador corretamente e a gente aprendeu como dar uma correção com a mínima chance de lesionar o cachorro. Eu não falo isso com vergonha, porque eu acho que se eu tivesse parado naquela época, aí sim eu teria que ter vergonha, né, de não ter estudado mais. Faz parte da história, né? Mas eu posso dizer que eu treinei muito cachorro assim. O cachorro ficou educado, né? Gostaria de ter feito muito melhor. Hoje, lembrando dos alunos que eu fiz isso, né? Eu gostaria de ter tido outras ferramentas. Mas, assim, eu tive meus resultados naquela época. Só que depois eu fui estudar e eu fui ver que não era o adequado. Mas eu sei usar um equipamento desse. Eu aprendi, eu fui treinada. E eu posso dizer que eu consigo fazer melhor com outras ferramentas, e os meus clientes também conseguem. Então, eu acho que isso que é o interessante, você saber como uma ferramenta funciona, porque eu acho que muitas vezes quem utiliza outra metodologia fala, você não sabe usar, você nunca pôs a mão. Exatamente. Eu fui a pessoa... Você que não sabe o que eu faço. Eu fui a pessoa que treinou outras pessoas para usar a guia unificada corretamente. Então, assim, eu sei fazer, infelizmente. Só que eu não faço mais. E eu sei por que eu não faço, né? E é isso que a Carla falou. A gente não quer mais atuar só no comportamento errado. A gente quer atuar no que causa o comportamento. E aí, se você percebe que você não precisa ficar corrigindo comportamentos, você não precisa de uma ferramenta, né? Que muitas vezes a pessoa fala, não, mas o enforcador, se você coloca, como a Carla falou, tem um lugar certo para colocar. Se você coloca ele em qualquer lugar, para ele funcionar, ele tem, por excelência, que causar algum desconforto. Senão, ele não está cumprindo a função de punição positiva. Aí eu estou entrando aqui, né, na parte mais técnica. Mas, assim, as pessoas, os clientes, eu explico, assim, meio por cima isso, porque a pessoa precisa entender. Mas por que o enforcador ele faz um cachorro parar de puxar? Porque quando ele puxa, você vai aplicar um desconforto e o cachorro vai querer evitar esse desconforto. Se ele não criar um desconforto, ele não funciona. Sim. Né? Então, isso não muda a percepção dele diante daquilo que faz ele reagir. Ele só sabe que há uma consequência. Não que é errado, que não pode, que é feio. É porque, tipo... Aí ele vê outro cachorro e começa a ficar tenso. Ele, vixe, vou ficar aqui. Eu não vou fazer porque não importa onde o enforcador esteja, ele vai me causar um desconforto. É que as chances de causar uma lesão na traqueia quando está aqui, elas são menores. Mas algum desconforto vai causar. E aí eu acho que é isso que é importante que o tutor entenda. Eu não quero causar desconforto no meu cachorro. Quando eu causo desconforto com o peitoral, porque eu tive que puxar ele porque tinha um caco de vidro, porque já aconteceu isso. Sim. Tô andando na rua e vejo, assim, em cima da hora que tem um caco de vidro. Eu ainda não treinei meu cachorro para levitar, então, infelizmente, eu não tenho como fazer que ele saia da calçada. Eu tenho que puxar. E quando eu puxo, às vezes minha cachorra, que é mais magrelinha, faz uns... Aí eu, perdão, me desculpa, eu não queria ter causado isso, mas eu prefiro te puxar do que você cortar uma pata. E, cara, e é isso, Ju. Eu tava numa aula presencial
Fiz. Quando? Sexta? Sábado? Sábado. A gente tava fazendo externa, porque, né? Vamos aproveitar, vamos fazer externa. E aí a gente tava lá, tava pegando foco dela. E aí eu não me lembro, tá, gente? Mas eu acho que era cocô humano que a gente achou assim na rua, tá? E aí ela tava andando e tá aprendendo a pegar foco, mas quando ele viu, ele já, puxou ela com tudo. Aí a mulher me olhou meio assim, né? E aí eu falei, tipo, é pra isso que ela tá de peitoral. Porque se você precisar puxar ela numa situação, tipo, ai meu Deus, ela não vai se machucar. Ou se tiver algum desconforto, Vai ser o mínimo. em comparação é mínima, porque é isso. Lembrem, isso não é um equipamento educativo, isso é um equipamento de segurança. Exatamente. Se eu precisar salvar a Tamires, eu vou puxar ela por onde? Pela roupa ou pelo cabelo? Onde eu posso arrancar um tufo? Pela roupa, né? Mas vai onde Então, for. eu vou- Já, minha cachorra, há muitos anos atrás, eu nem lembro direito o contexto, mas o portão abriu, ela era filhote, ela saiu correndo, eu fui goleira. Eu corri, peguei ela, puxei pelo pelo, ela até mordeu minha mão, assim, que doeu muito. Mas é isso, tipo, cara, na hora não tinha comando, não tinha nada, foi só e é isso. As pessoas confundem isso, né? Mas isso aí é treinamento? Eu eduquei ela? Não, isso é aquilo situação foi... de risco, né? É isso. Eu já tive que pendurar a Bibi pela peitoral, porque, né, enfim, nem todo mundo tem a consciência de andar com o cachorro na guia como equipamento de segurança também, independente do treinamento, é um controle, porque acho que esse é um assunto interessante, falar de fatores controláveis e incontroláveis. A gente não controla o que tem na rua, os riscos, os perigos, a comida, as fezes, os riscos. A gente precisa ter equipamentos de segurança justamente para ajudar a gente, tanto no treinamento quanto nos fatores incontroláveis, né? Então, por exemplo, na Bibi veio um cachorro solto na guia, e a importância da guia, porque o cachorro não sabe o perigo, ele não tem como calcular o perigo de atravessar uma rua, ou de interagir, às vezes, com um cachorro que não quer interagir e que está na guia. Esse cachorro veio direto atacar a Bibi. Eu pendurei a Bibi pela guia, pela peitoral, né? Eu puxei, ela foi... E a Bibi não é minúscula, Que né? Que não, as pessoas entendam, né? E assim, foi a sorte, a peitoral, foi assim... ou ela era mordida, e as pessoas acham assim, né? Até semana passada eu estava contando a história de um cliente que falou assim: então o que vocês fazem se um cachorro vier para cima do meu? Vocês não vão separar? Gente, é segurança, isso não é treino. É pendurar, é fazer o que for para tirar de uma situação mais grave. Então você pode causar um desconforto para tirar de um desconforto muito maior, né? É que a gente não vai ficar fazendo isso de propósito, né? Exato. Vou deixar o cachorro reativo do lado do outro, de propósito, e aí se eles forem, eu puxo e ergo cada um na sua peitoral. Ninguém vai fazer isso de uma forma didática. E a gente tem que falar de uma coisa também, falar da injustiça. Porque tem uma coisa que eu falo muito e eu me orgulho, eu falo bonitinho, dá um calorzinho no coração, o treinamento positivo, ele é justo. Pensa, sei lá, porque a gente tá falando de causa e de sintoma. Sei lá, esse cachorro sai doidão no passeio e o tutor nem sabe que esse cachorro morre de medo de tudo. Porque como o cachorro sai todo valentão, pra ele é brigão, ele é encrenqueiro, ele é folgado, né? Aí vem lá a adestradora e vê, né? Fala, isso é medo, né? Uma reação aí é o medo, né? Até a pessoa entender, porque ela fica com raiva. Para de fazer isso, tô com vergonha. E, cara, aquele cachorro não tem que ser corrigido. Ele tá precisando de ajuda. Ele tá tendo uma crise de pânico toda vez que ele passeia. E aí é justo isso? Você induz ele a fazer isso. E eu tenho crise de pânico, então é muito fácil pra mim entender, né? Claro. Mas imagina ficar me induzindo numa situação, 2 caras numa moto, perto de mim toda hora, pra eu ficar com medo, e aí eu tomo uma puta de uma bronca. Porque eu não posso reagir. Que é feio, tá todo mundo olhando e tipo... Cara, e essa é a ideia. Mas eu preciso corrigir quando ele faz isso. Mas é isso que a gente tá falando, a gente não tá corrigindo porque isso não é errado. É uma expressão de pânico, é errado você expressar pânico? E é inibindo o sintoma que você para de ter pânico? Então, assim, é injusto. Infelizmente, falta muito conhecimento ainda. É desconhecimento, é ignorância por parte da maioria. Temos muitos profissionais ainda que utilizam muito a guia unificada, que é enforcador, então é um só nome bonitinho. E é importante a gente continuar disseminando informação e falar para as pessoas que é importante a gente treinar. Não sair com o cachorro loucão, porque muitas famílias vão falar: mas o enforcador é a única forma de segurar ele, porque aí quando ele vê outro cachorro, ele vê a moto, eu dou um tranco, aí ele para. Por que ele para? Porque ele tá com dor, porque ele tá com desconforto. Isso fez ele parar, isso não é treino. Para, viu? Tem alguns que para. E tem alguns que e vão, né? E o dano, né, para aquele cachorro que puxa muito e você puxa de volta a guia unificada, que é o enforcador,
o dano pode ser muito grande. Então, é importante as pessoas entenderem que a gente precisa treinar esse cachorro, a gente precisa usar peitoral para treinar esse cachorro, que enforcador vai causar desconforto, vai causar dor, porque as pessoas acham que não dói, é só dar um toquinho ali. Então, em relação, acho que esse assunto, acho que a guia unificada, que é o enforcador, eu acho que a gente conseguiu... Posso só fazer uma última observação? Claro, que eu acho claro. que é importante, que eu sempre explico isso para os clientes. A gente tem formas de mudar algum comportamento, e aí eu acho que vai muito da forma como a pessoa enxerga a vida também, né? Eu prefiro, entre aspas, que o meu cachorro se sinta confortável para fazer algum comportamento indesejado, inadequado, porque ele não está com medo de mim ou da situação. Mas tem pessoas que preferem que o cachorro se comporte, fique obediente, mesmo que para isso ele tenha que estar com um pouco de medo, ele tenha que estar com um pouco de dor. Então, eu acho que isso é uma visão, às vezes, pessoal da pessoa, sabe? Mas é necessário, os fins justificam os meios, né? Eu preciso que o meu cachorro fique quieto, fique menos reativo. Eu não me importo se ele se incomodar um pouco, se essa ferramenta causar um desconforto físico, se ele ficar um pouco assustado, faz parte. Então, eu acho que tem isso também ainda, que as pessoas elas podem até entender que a ferramenta ela é incômoda, mas elas acham que faz parte do jogo. E aí vai depender muito de como... Que não tem outra alternativa, né? que não tem outra alternativa, que Ou é assim a vida. Pressa, né? A vida é assim. A Eu vida também sofri para conseguir coisas, então faz parte da vida. E aí eu acho que isso é que a gente, né? Aí entra outras coisas que nós, adestradoras, às vezes não conseguimos acessar, né? Que são coisas da pessoa mesmo, né? E eu preciso falar um comentário em cima desse comentário, porque volta e meia, você sabe que quando a gente posta alguma coisa no nosso feed sobre esses temas, a gente fura a bolha, então vem uma galera falar, né? Às vezes xingar, mas outras, tipo, nossa, olha só, né? Nunca vi ninguém Vocês falando são disso. muito corajosas, viu, gente? Vocês têm uma paciência ali também. As três, né? Porque Carlinha parou agora. Porque Carlinha também postava. Paciência de Jó. Postava, Ju posta, Olha um negócio curioso em relação a isso. Eu tento, não é sempre, eu falo como se fosse fácil, também não é. Mas eu tento manter ali um diálogo. Quem vem só... Eu, tipo, tchau. Eu nem falo, porque ela não quer nem debater, ela só quer... Mas tem gente que vem e fala, mas quero ver, né, fazer, então, com o peitoral. Eu falei, tem aqui no meu feed, já tem esse vídeo, tem esse aqui, vem ver, eu te mostro como que é o meu trabalho. E é legal porque aí eu vejo uma abertura, assim, né, a pessoa olha, né, profissionais, digo, que usam, às vezes, essa metodologia, não são todos, às vezes eu consigo um diálogo. E uma coisa que eu vi muito em comum com esses profissionais, deles dizerem que eu mostro, falei, e é online, né? Ele, nossa, e o tutor fez sozinho, né? E não sei o quê, né? E se impressiona com isso, e eu falo, ele porque o tutor não fez nada, né? Chega lá e quer que eu faça o cachorro parar de morder a família em 3 aulas, e não sei o quê. E eu vejo que muitos ainda usam, e eu me coloco um pouco nisso quando eu tava meio migrando pro positivo, quando eu tava querendo fazer desse jeito, e a pressão das pessoas em resultado, em vamos pra rua logo, vamos fazer esse treino logo, vamos colocar ele logo nessa situação, sei lá, se é por conta de TV ou pelo próprio desespero de não pensar também um pouco né, se colocar no lugar do cão, de apressar o profissional, e ele acaba fazendo uma coisa que ele não queria tanto. Porque tem que saber lidar, né? Lidar com... a gente não tem como treinar cachorro sem treinar pessoas, né? A gente acaba indo para essa área, a gente vai aprendendo também a lidar, a trabalhar com a expectativa do tutor, porque a gente vai precisar remodelar aquele comportamento também. A gente faz. É o que mais a gente faz. É que o treinador, ele fica... O educador, enfim, ele fica pressionado, né? Ele fica meio que... eu acho que vou ter que fazer, né? Porque a família tá com pressa, e aí acaba atropelando... Cedendo, né? Cede e... Eu fiz um curso lá de clique, ele não sei o quê, aí a pessoa lá... 3 aulas, não saímos ainda, meu. Que legal, bacana, hein? Aí fala, e aí às vezes eu vejo até vídeo de adestradores que às vezes a forma de ele abordar é falar mal do adestrador positivo, né? Aí ele fica falando pro tutor, né? E aí, quantas aulas você fez lá com o adestrador positivo? Fiz 3 meses. Vocês saíram na rua alguma vez? Nenhuma vez. Ele, qual é a aula essa aqui que a gente tá fazendo hoje? É a segunda. E o cachorro, tipo, calma, né? Você vê a cauda pra baixo, o cachorro arfando pra caramba, estressado. E aí, tipo, pressão. As pessoas não entendem que precisa de as famílias, né? Não tempo, gente. Não entende que precisa de um preparo.
E existe essa pressão em cima do treinador. Eu acho que... E todo mundo que começa, né? Tá no início, eu acho que fica com esse... Principalmente. Principalmente. Porque depois de um tempo você fala, não é momento. Você já não negocia Não, mais você fala, isso, né? não é momento pra fazer isso. Na Tem que primeira esperar. aula você já explica, né? Você já desenvolve todo um repertório lá de explicação que logo de cara, se a pessoa não comprar essa ideia, ela provavelmente muda de profissional e vai para alguém que vá na pressa dela, né? Porque logo de início você já vai explicar o porquê que você vai fazer como você vai fazer. Ó, a gente vai antes criar uma base de comportamentos, a gente vai entender Rotina. o que está acontecendo com esse cachorro para ele não querer ir para a rua ou para ele já ir para a rua Muito... com comportamentos agressivos. Então, a gente vai entender tudo isso junto. Para a gente entender, não tem como a gente entender na rua, né? Eu gosto muito da analogia da montanha-russa, né? Você não vai tentar aprender álgebra na montanha-russa. Né? Então, aqueles altos e baixos e emoções, uma emoção boa, de repente você está com medo, você não vai conseguir entender nada, você não vai conseguir entender nem o que você está tentando fazer lá, né? Então, a gente explica isso, eu acho que é um dos pontos principais, principalmente do online, né? Porque a pessoa pode escutar o que você está falando, ela pode fazer isso no presencial também, ela faz mas o que ela assim, quiser, ela tem livre-arbítrio. no online, eu acho que fica muito mais distante, literalmente. Às vezes você está treinando, a pessoa está literalmente na China, né? Eu já treinei pessoas que estavam na China, em outros países. É muito fácil para ela falar assim, não entendi. Amanhã a gente vai pôr a coleira e sair com esse cachorro. Não, eu vou testar isso daí. Então, você tem que ter todo lá um convencimento para explicar para a pessoa por que vai funcionar assim. E normalmente funciona. E é muito doido, porque eu vejo que também hoje a gente não fica nessa coisa do resultado. O resultado é uma consequência do meu trabalho. O meu foco, fofa, né? Eu, de novo, não é romantização, gente, de verdade. O meu trabalho é fazer cachorros felizes. Às vezes a pessoa tava com uma expectativa e ela vê, às vezes, o trabalho que ela vai ter, ela talvez não esteja tão disposta, ou ela não tem emocional pra lidar com isso, mas a gente tem um monte de ferramenta pra esse cachorro ficar feliz e vocês viverem em coesão. Tá bom pra você? Tá bom, ó, eu deito minha cabeça no travesseiro em paz. Não é meios, fins justificam os meios. Não, a gente tá aqui pra fazer cachorro feliz. E às vezes a pessoa ela entra com uma expectativa e você fala o que você pode oferecer naquele momento, ela fica frustrada, vou fazer, não tem outra opção, né? Já contratei essa moça mesmo. Não tem outra opção. E aí ela começa a fazer, ela fala, nossa, o cachorro tá tão feliz. Aí você recebe uma mensagem ele melhora. assim, né? Nossa, ele dormiu a tarde toda, ele tá latindo muito menos. Nossa, eu consegui fazer tal coisa. Ele tá tão bem. E aí o objetivo era tipo, eu quero ir no parque, eu não quero que ele ataque as pessoas. Ela nem abordou isso ainda, mas como ela viu que o cachorro, no geral, está mais feliz, Ele tava estressado, esquece aquilo, sabe? E ela fala, o negócio funciona mesmo, né? Não precisa ficar querendo pôr um enforcador e sair na rua pra ir no parque. Eu posso fazer um monte de coisa legal aqui e isso é muito bom pra ele. Exato. E que você tá falando sobre isso, mas eu acho que é melhor a gente falar primeiro, terminar os equipamentos, porque tem a Camila, a Cá do Pepe, ela trouxe um tema, né, de reatividade dos seus cães em parques e passeios. Vocês estão falando? Já dá pra emendar tudo, né? Que a Ju foi falando, mas eu acho que deu para dar terminar uma... as ferramentas? Vamos tentar. Eu acho que esse é um assunto importante, né? Porque por mais que pra gente seja muito, pra quem tá ouvindo, a didática de como funciona o treinamento, o que é uma obediência, o que não é, da causa emocional é bem importante, porque eles não veem, né? Então eles entendem, como vocês estavam mencionando, a obediência com estar quieto, parado, com alguns comportamentos que estão relacionados à situação de medo, à situação de fobia e de desconforto. Então, as pessoas têm uma percepção equivocada ainda sobre isso. E eu acho que é importante essa falar abordagem, sobre sabe? os equipamentos. Outro equipamento que a gente usa, e dependendo do jeito que as pessoas usam, os profissionais, pode ser muito mal visto, é a caixa de transporte. Né? A gente já teve, assim, eu já vi treinadores fazendo um uso horroroso. E o cachorro, quando ele olha a caixa, o que ele quer fazer é sumir. Você coloca a caixa, ele quer sumir. Por que vocês... como é que vocês trabalham essa questão da caixa de transporte? Como é que vocês veem isso? Essa questão de alguns treinadores usarem a caixa desse jeito. Eu, pessoalmente, eu não ensino caixa de transporte para todos os alunos. Eu acho que até por ser
em muitos casos, um trambolho é muito grande. E caro, A muitas gente vezes, mora depender em do apartamentos pequenos, né? A maioria das pessoas mora em apartamentos pequenos. Às vezes a pessoa tem um Golden, ela não consegue pôr uma caixa de transporte no apartamento de 40 metros quadrados com um Golden. Então, assim, eu vou muito pela demanda que a pessoa tem. Se ela precisa viajar com esse cão, se ela precisa que esse cão tenha um porto seguro, porque ele é um cão fóbico. Então, por exemplo, um cão que tem uma fobia de chuva, de trovões, é interessante Fica ensinar que ele tem esse lugar reservado para ele, que é um lugar super confortável, é o lugar mais nobre da casa, mas tem que saber ensinar, né? E aí eu acho que, principalmente nessa questão de cães fóbicos e cães, por exemplo, que destroem, existe fora do Brasil, mais do que aqui, pelo que eu vejo, uma cultura muito de a caixa de transporte resolve, porque é um espaço confinado. E aí esse cachorro dentro da caixa não vai destruir sua televisão, sua parede. O cachorro que tem fobia e quer fugir durante a chuva não vai conseguir fugir. Só que aí a pessoa acha que basta ela comprar uma caixa e pôr o cachorro lá dentro. E aí imagina você com uma fobia, achando que você precisa lutar pela sua vida, né? Você precisa fugir. Você está confinado dentro de uma caixa. Eu morria porque eu tenho claustrofobia. Então, assim, para mim, eu consigo me colocar muito no lugar desse cachorro. Né, de você estar com medo de alguma coisa e estar num lugar confinado. Um cachorro que tem uma necessidade, que está destruindo alguma coisa, mas está destruindo porque tem uma necessidade não atendida, não tem os brinquedos adequados, está há muito tempo sozinho em casa, não tem interação social, que bem vai trazer ele ficar dentro da caixa de transporte confinado, infeliz, sem as necessidades atendidas, só que a casa está intacta. Então, a gente, né, tem que pensar pelo lado do cachorro, que ela é uma ferramenta que ela não é para resolver a vida do humano, ela é para resolver a vida do cachorro. Então, a gente tem que ensinar isso de uma forma gradual, né? E eu acho que essa informação que às vezes as pessoas acham na internet de que a caixa de transporte é uma ferramenta muito boa, ela não vem completa, né? Para viagem, por exemplo, quantos casos que a gente viu aí de cachorro desesperado na caixa de transporte porque foi embarcar no avião e a pessoa, por falta de conhecimento, ela não sabia que tinha que fazer um treino prévio, ela simplesmente comprou uma caixa do tamanho adequado, uma semana antes de embarcar, tacou o cachorro lá dentro. Embora. E é assim, aí o cachorro, né, ele não vai ficar bem dentro de uma coisa apertada que ele desconhece, né? Então, a informação que falta é, você precisa treinar para o seu cão entrar lá dentro com muita antecedência, né, da situação e de uma forma muito gradual, onde a vontade de entrar na caixa parta do cachorro. É voluntário. Não é você pondo ele na caixa e dando um brinquedo. Ó, entra aqui na caixa, põe o pé pra entrar. É na mesma ideia da focinheira. Ele vê a caixa e uhul, é minha caixinha. E não, meu Deus. É uma zona de segurança, né? A gente fala muito, né? Eu falo muito pros meus aluninhos. Eu adoro falar aluninhos, né? Meus aluninhos são cães. Mas eu não falo pra eles, eu falo pros seus tutores. Que a caixa é o refúgio. É pra... A Ju falou, Porto Seguro, né? É um refúgio que o cachorro, na dúvida, me sentir inseguro, eu vou lá. E a gente usa também um refúgio como uma forma também do cachorro sinalizar que não quer interação. Então, quando eu tô lá, ninguém vem aqui. Eu tenho uma chau-chau. A gente não tem caixa de transporte, mas ela tem o refúgio dela, que é uma... Na sala é um sofá-cama, então a gente puxa a gaveta de baixo e fica aquele vão lá atrás. Às vezes eu vou brincar com ela, ela vem e brinca. Quando ela não quer mais, ela vai pra lá. Ela me sinaliza aqui, ó. Não tô mais afim da brincadeira. Se eu tô com visita, acontece de chegar alguém em casa e aí interage um pouco e ela vai pra lá, ninguém vem lá embaixo mexer e falar com ela lá embaixo. Não, ela entrou lá, é o lugar dela. Então, essa é a ideia pro cachorro. Aqui eu tô seguro, aqui eu tô protegido, aqui é gostoso de ficar. E não colocar quando precisa. Ou pra levar no veterinário, né? Que também tem isso. Fazem muito com gato, né? Isso, mas a gente fala de cachorro aqui. Colocar o cachorro lá dentro e acho que um erro muito comum também é você querer... Eu quero viajar com o meu cachorro na caixa de transporte, eu acabei de adotar ou de comprar um filhote, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma caixa e ele vai ficar lá dentro. Então, como é filhote, já coloca ele dentro da caixa. As pessoas não entendem que da mesma forma que você vai treinar um adulto gradualmente para ficar dentro da caixa, você tem que fazer isso com o filhote também. Não é porque é um filhote que você pode simplesmente pegar ele, porque ele é pequenininho, colocar ele dentro da caixa, fechar a portinha e falar, agora você dorme aí, né? Já peguei muitos casos de filhotes. Qual é a queixa? O filhote não dorme à noite, chora a noite toda, tem caixa de transporte. Aí você vai investigar, por que ele está chorando? Porque ele passou o dia solto,
né? Interagindo com as pessoas. Na hora de dormir, a pessoa pegou o filhote, como eu falei, pá, tacou ele lá dentro, fechou. Mas é a sua cama, não tem por que você não gostar. É claro que tem por que eu não gostar. Eu não fico aqui voluntariamente. Tem até trauma vindo de canil, né? Às vezes de viajar, o canil não faz a preparação, só bota lá, o cachorro vai lá sambando na caixa, no carro, sei lá onde que trouxe. E muitas vezes de avião também, né? Avião, Sozinho. vomita, faz Sozinho. cocô, tá tudo Dentro lá, daquele- já chega assim, ó, traumatizado no novo lar. As pessoas, elas confundem o se acostumar, né? Acho que é um assunto importante. As pessoas falam, mas tem que se acostumar, né? O que é o se acostumar pra gente? Né? O se acostumar pro humano é o desamparo aprendido, né? Fale. Discorra. Vamos lá. Começa o pianinho, porque é triste. Então, essa história danada do desamparo aprendido é aquela situação onde eu vou falar especificamente do cachorro, mas desamparo aprendido é estudado na psicologia humana, né? Quando você expõe o cachorro a uma situação ruim, que vai causar reações ruins, e o cachorro, de várias formas, vai tentar sair daquilo. Então, no caso, vamos dizer, especificamente da caixa de transporte, ele vai latir, ele vai chorar, ele vai arranhar, ele vai morder, e aí vai chegar uma hora que ele esgotou todos os recursos comportamentais e emocionais dele para tentar sair daquela situação, e aí ele, percebendo que não tem mais o que fazer, ele desiste. Então, é o desamparo aprendido. É realmente você esgotar tudo que você pode fazer no intuito de sair de uma situação que ela é impossível de sair. E aí, é isso que as pessoas confundem com acostumar. É você ter um cachorro em total desespero e depois ele parar. E é aí que muitos treinadores, infelizmente, usam a caixa errado, que é deixa ele chorar. Você não pode ir até ele, porque senão você vai reforçar o choro, né? Então, ele vai perceber que quando ele chora, ele te manipula, e aí você aparece. Então, você não pode ir até lá e você vai esperar ele se acostumar e parar de chorar. E aí, o que aconteceu não é se acostumar, não é aprender a gostar, é entrar em desamparo aprendido. E isso é muito triste. Uma vez, eu estava assistindo uma palestra que, inclusive, é o que a gente vai assistir amanhã, né? Então, é um curso que é anual. E aí, uma das palestrantes falou que ela prefere 1000 vezes que um cachorro na clínica, no atendimento veterinário, tente morder ela desesperadamente, em comparação a chegar um cachorro e entrar em desamparo aprendido, que ela fica muito mais triste, ela fica muito mais incomodada quando esse cachorro simplesmente desiste da vida. Olha que coisa triste, né? E é isso que você explicou, né? Como que o desamparo acontece. Qual que é o efeito disso, né? Qual que é o resultado disso? Depois, o cachorro pode passar pela situação novamente, seja essa manipulação, seja ficar preso na caixa de transporte, que ele até tem a chance de sair da situação, mas por conta dele ter passado por esse trauma do processo de desamparo aprendido, ele se torna incapaz de reagir. Então, eu posso morder, eu posso fazer alguma coisa, mas você criou isso na minha cabeça, agora esse trauma não me deixa, eu sou incapaz. O sofrimento está aqui. Ainda eu tenho as mesmas emoções, mas o meu corpo simplesmente se entrega àquele sofrimento e eu só existo. Se acostumou. Às vezes as pessoas não sabem que o cachorro está mal, em silêncio, mas a emoção ruim está lá dentro. E às vezes elas sabem, mas elas pensam, pelo menos ele está quieto. Então, é isso que a gente tem que explicar para as pessoas, porque tem tutor que fala, mas Ju, ele tá quietinho. Aí me mostra o vídeo do cachorro na caixa de transporte, no cercado, no veterinário, e o cachorro tá lá empalhado, assim. Aí eu falo, ele não está calmo, ele está quieto, calmo, tranquilo e relaxado. Tem outros sinais. Isso que está acontecendo com ele é o desamparo aprendido. Por dentro, ele está péssimo. Aí a pessoa fala, meu Deus do céu, eu levei ele tantas vezes nessa caixa, tantas vezes nesse veterinário, crente que depois que passou lá o mal-estar, ele estava bem, e agora eu sei que ele não estava, ele só está quieto, ele só está... Eu falo empalhado porque às vezes parece que o cachorro está empalhado mesmo, né? Você vê o cachorro assim, sem expressão, e aí a pessoa vai entender que ela não estava fazendo bem. Tem esse lado da pessoa não ter o conhecimento, e tem o lado da pessoa falar, não, é assim mesmo que funciona, para mim basta ele estar em silêncio. Né? Então, com a caixa especificamente, acontece muito isso se você não faz esse treinamento gradual e o cachorro percebe que não tem como escapar. Sim. E aí, sem querer voltar no assunto, mas já voltando, é isso que acontece quando a gente está treinando um cão reativo, corrigindo esses sintomas agressivos, esses sintomas de descontrole, ele funcionou.
Na verdade, a gente tá entrando já no outro assunto dos cachorros reativos. Que a gente vai Mas falar. é o que eu acho importante. Acho que ele gancha, dá até pra... Aqui tem mais equipamentos de passeio pra gente falar. A gente... Mas é desamparo aprendido também, só dando um spoiler. Porque também pode acontecer aquilo, né? Aí já tá querendo mais assunto, mas peraí. A questão era além do desamparo aprendido, acontece muito do mordeu do nada. O morder do nada também é outra coisa que acontece muito, porque por meio de tanta, que a gente fala, supressão emocional, o cachorro entra em desamparo aprendido, ou ele para de emitir os sinais. Ou seja, a emoção tá lá por trás. Só que agora ele não dá mais sinais de desconforto. Ele vai lá e morde do nada, né? Sim. E tem esse desconhecimento que eu falo, não é pra ser segredo. A gente tem que falar, aprender, estudar sobre linguagem canina. Olha só que coisa legal. Se você vai pra Espanha, aí você vai lá aprender... O que é catalão, né? Que fala lá espanhol. Se você vai pra outro país... Olha que legal. Se você aprende linguagem canina, se você for pra qualquer lugar do mundo... Você consegue falar com qualquer cachorro. Dá bem menos trabalho. Esse Eu vocabulário. vou fazer turismo só falando com o cachorro Você pra você consegue aprender fazer o turismo língua. canino. Então pensa quando a gente vai treinar um cachorro caixa de transporte, que ele vai para outro país, ele nem precisa se preocupar com a adaptação com os outros cachorros, no caso, né? Enfim, até perdi o raciocínio. Calma aí, vou voltar. Tamires, volte para si. Calma, que Que é linguagem uma falando? linguagem universal, Sim, né? aí a linguagem canina. Se a gente sabe linguagem canina, a gente consegue identificar essas coisas. E aí você estava falando da supressão de comportamento, eu lembrei. E aí é aquela coisa de novo. Se a gente tá lá só vendo sintoma, né? E se a gente conhece sinais caninos, se a gente sabe fazer uma boa leitura, esse cachorro que morde, que reage, ele provavelmente já estava sinalizando desconforto. Ele já estava Só que fazendo tava isso. sinalizando bem pouquinho, Ele bem estava fazendo de forma discretamente. educada, que é como a gente queria que eles fossem. Ele falou, É. por favor, se afaste. Olha, eu não estou gostando disso. Por favor, você poderia sair de perto de mim? Eles fazem isso também, tá, gente? E isso é inato. Eles sabem ser educados de forma natural. Só que aí, o que acontece? A gente não sabe ver isso. A gente geralmente percebe quando isso escalonou. Já tá rosnando, já tá mostrando o dente. E isso é feio, né? Moralmente, assim, socialmente. Isso é muito feio, não pode, né? Eu fiz uma enquete esses dias e eu coloquei, né, sobre rosnado. Eu coloquei assim, o que você acha que é o rosnado? Eu acho maravilhoso. Isso é coisa de cachorro mal educado. Só cachorro agressivo faz. E aí algumas pessoas colocaram que era coisa de A cachorro gente, mal põe as educado. a gente põe as enquetes assim, só pra ver e respondem mesmo. As Como é pessoas não importante. estabelecem limites a si mesmas, né? Elas não entendem os limites que os cães emitem, né? Sim. Às vezes a gente não tá conversando com alguém, a pessoa já falei, 12 vezes eu falei, pode crer, já a cabeça tá assim, ó. Esses dias eu vi um A pessoa tutorial... não para de falar, eu tô te dando tantos sinais que eu não tô gostando dessa conversa. Esses dias eu vi um tutorial de como você se esquivar de um abraço indesejado. Porque você vê como nós humanos Um somos... tutorial. Era assim, Você né? me passa, por favor, Quais são os sinais de apaziguamento? link na bio, gente. Porque se a gente emite... Por exemplo, se eu chegar aqui e for cumprimentar vocês e eu ficar assim... Oi, gente, tudo bem? Eu acho que eu sinalizei que eu não queria abraçar ninguém, né? Já dei um oi geral. assim, Dei um né? oi geral. Mas tem gente que não entende. Então, se a pessoa não entende isso, que é humano, quem dirá o olho branco do cachorro aparecendo, quem dirá aquela virada de cabeça assim discreta, né? E eu brinco que muitas coisas, se a gente for safo, a gente consegue correlacionar com as nossas reações, né? Então, você está conversando com alguém, aí a pessoa faz... Tá claro, né? Poxa vida, eu não vou continuar Cruzei falando, o braço, né? meu corpo tá até mais pro lado, Aí assim, você ó. tá treinando o cachorro, tá lá, senta. E o cachorro para pra se coçar e faz assim, ó. Quantas vezes a gente vê cachorro se coçando de mentira, né? Que tá meio que saindo da Sai situação. cheirando, né? Sai cheirando, Sai cheirando, negócio ali. Sai cheirando. Que é o que a gente faz. Com licença, né? Não, Então dá pra gente, né? Se a gente parar pra pensar, não pode comparar 100%. Eu sempre falo isso. Analogia, né? galera. Analogia. Mas dá pra gente conseguir entender algumas coisas se a gente correlacionar, né? Não Sim. comparar. E aí, só sobre a supressão, e aí o que acontece? Aí o cachorro começa a sinalizar de uma maneira mais que a gente consegue interpretar. E aí a pessoa não pode, né? Então, e eu sei que é na boa intenção, às vezes tá brigando com o irmãozinho lá, nem não briga com o seu irmãozinho, que coisa feia. E ele tá lá sinalizando que, cara, ele é muito pentelho, ele tá vindo toda hora aqui quando eu tô comendo, sei lá, qualquer coisa que seja. Aí a gente fica lá inibindo, suprimindo. Ele ainda não gosta do irmãozinho dele, ele ainda não gosta daquela aproximação, aquilo ainda tá incomodando ele, só que toda vez isso gera isso nele, ele não pode reclamar. É tipo, engole o choro. Engole o choro. Engole total. o choro. Vai achar ruim o cacete, eu mando você ficar quieto. Só que aí, gente, cachorro tem, né? Como assim? A gente também, modo de dizer, claro, pavio. Vai ter um dia
que passou do meu limite. Eu tô aqui, ó, porque ainda a emoção que me fazia rosnar, reagir, fazer esse monte de coisa, ainda tá aqui. Aí vai aqui, ó, subindo, aquele calorzinho. Sabe quando a gente... humana nunca sentiu isso, né? Sabe Você aquele lá aqui- que você abordou na rua com os cachorros? Você não tava assim antes de ir lá falar com eles? Você tava assim, ó. Tava me segurando, até que teve uma hora Até que que não você não deu. aguentou mais não e você deu. mordeu. Aí que... Entendeu? E aí o cachorro, pau, morde. Ou tem duas coisas. Ou ele é corrigido quando ele dá esses sintomas, ou é ignorado, né? No caso, pode acontecer a supressão por essas duas vias. E aí um fenômeno muito engraçado. Gente, eu acho muito chique falar de dados, mas eu tô chateada que eu não lembro de onde é. Mas não é fake news, tá? Acho que foi da Luana, da Comunicando, que falou. Tem algum conteúdo falando sobre isso. Que a incidência de mordidas de cães, ela é muito maior, uma porcentagem muito maior de cães que mordeu a primeira vez. Que as pessoas acham que o cachorro que morde é aquele cachorro recorrente. É o cachorro agressivo. E a maioria gritante dos casos de ataque de cães, seja mordendo pessoas ou outros cães, é que foi a primeira mordida. E, gente, pra morder tem que ter a primeira vez, né? E às vezes imagino que vocês devam ter recebido cliente assim. Eu tinha certeza que ele não era do tipo que morde. Recebe um Tipo, cachorro. porque ele não tinha dentes, eu não entendi. E eu falo, pra morder, basta ter boca, nem dente. Porque quanto velhinho que a gente vê que mordida é super mordida de sofre gengiva. bullying, né? Ai, ele é velhinho, é um Yorkshire pequenininho. Ai, eu faço tudo que eu quero. E fica lá enchendo o saco do cachorro. Aí você vê o cachorro já velhinho, super irritado. Sim. A reação que ele vai ter vai ser morder de gengiva mesmo, né? Morder Mas de ele tá gengiva te vai mordendo. Então, assim, é até meio que sacanagem. A gente, por exemplo, a Tamires nunca bateria em ninguém. É uma mosca morta. Por que Dá uns que eu tapa faço na isso? cara dela. Né? Imagina. E eu lá, Por quê? eu tô brava, é só não consigo te matar, mas... Mas tô todo mundo brava. pode bater, né? Então, assim, você ficar subjugando a capacidade de alguém se defender é muita sacanagem, Pô, né? Injusto, de novo a palavra Não é- injusto. Não é uma questão de caráter, né? As pessoas confundem a agressividade com caráter. Tipo, ele é Exatamente, agressivo e não como um exatamente. sistema de defesa, né? Ele foi agressivo naquele momento, né? Porque a gente não tem... É raro a gente encontrar cães que você não vai conseguir chegar perto. Existe, mas é raro. Vamos para a última, pra Cães última ferramenta, reativos. que é a guia... Não, peraí. Colar... Cabresto. Seria a coleira cabresto. É isso, a coleira Vamos fazer cabresto. aqueles bate-bola, cabeça assim? Não. Não, Troca de óculos. Só quem é mais velho vai reconhecer. Né, gente? Os jovens. Essa referência para Cringes. jovem, não. Bom, eu não sei sobre essa referência. Marília Gabriela. Ah, Marília eu Gabriela. tenho Não. Lembro dela, lembro. Cabresto. Fala aqui pra gente. Uma palavra. Temos imitadoras, que demais! Bom, Eu gente, quero, vai ter que fazer. vamos lá, bora lá. O que vocês acham aí da coleira de cabresto? Explicar pro pessoal o que é, né? Tem gente que não sabe o que é. Vocês gostam, recomendam, usam, não usam? Como é que é, não é? Faz tempo que eu não indico. Já foi uma coisa que eu usei mais. Mas acho que também muito mais, e não condeno. Ela não é uma ferramenta ruim, de novo. Há uma prévia adaptação, tem que fazer acostumar, porque senão fica aversivo, o cachorro se incomoda, tem que saber ajustar. Se é porque ele sai descontrolado, é a mesma coisa que eu tava falando da peitoral e do enforcador. Não é ela que vai resolver o puxão. Tudo é preparo prévio. Ela prende aqui no rosto igual um cabresto de cavalo. Então você tem mais precisão de onde essa cabeça está virando. Mas, de novo, ela não resolve problema nenhum. E aí, de novo, ainda falando, por que faz tempo que eu não indico, né? Agora, eu pensando mesmo, né? Não foi uma coisa que eu pensei antes, porque eu não sabia dessa pergunta. Mas é porque eu sei que tem tanta coisa para fazer, tanto treino que eu posso estruturar, que às vezes ela acaba sendo irrelevante para mim. Mas não é que, nossa, tá usando cabresto, que droga. Poderia estar fazendo tantas outras coisas. É uma escolha, acho que individual, mas eu acho que entra como essa adaptação mesmo do equipamento e de não ser uma ferramenta de correção, da mesma forma que a gente não gostaria de usar para inibir o cachorro. Mas ela... Tem muito treinador que utiliza, e eu me lembro assim, há 10 anos, mais ou menos, existiam por aí alguns mesmo. tutoriais no YouTube de treinadoras muito boas que já eram baseadas em reforço positivo, mas ainda usavam alguma coisinha assim de punição negativa.
E um desses tutoriais que eu assistia muito, porque na época era o que tinha pra gente estudar, era sobre a Cabresto. E ela falava claramente que era uma ferramenta muito boa, porque você conseguia virar a cabeça do cachorro se ele ia olhar para alguma coisa que não devia, se ele ia reagir para alguma coisa. E aí a questão é que hoje em dia a gente tem uma mentalidade um pouco diferente. Se eu tenho um cachorro que ele é reativo e ele está aprendendo a lidar com o estímulo, né? Então, com outro cachorro, por exemplo, eu quero que ele veja o outro cachorro a uma certa distância para ele poder elaborar aquele estímulo e para eu poder entrar com reforço positivo. Então, não tem por que eu usar uma ferramenta que facilite a virada da cabeça, né? Então, eu usava muito nesse sentido, de ser mais fácil de virar o cachorro para evitar um estímulo. Mas eu consigo fazer isso hoje em dia com uma peitoral, Sim. porque eu treino previamente a volta em U. Então, eu não preciso fazer isso. E uma coisa, Ju, até falando disso, né, até uma das justificativas que ainda... Sabe esses resquícios que a gente tem de justificativa ainda pra usar umas coisas? E, de novo, eu não condeno a Cabresto. Eu não gosto de usar. Eu tenho uma aí a pessoa personalidade fala, aqui que eu vou falar depois. Eu quero até saber, porque acabou meus resquícios, era o último que eu tinha. Por exemplo, prédio. Eu ponho só pra descer, porque, né, muito perto de pessoas, etc. Você poderia estar substituindo isso por uma focinheira, se fosse o caso, então. Que é pra inibir, pra não perto de pessoas. Porque aí você realmente tá fazendo um equipamento de segurança mesmo. E você tá usando equipamento que, se é um cão de uma determinada raça, é o equipamento correto por lei. Exato. Né? Então, aí eu não tenho. Me conta o seu, porque eu quero saber. A justificativa inclusive, eu tava falando isso com uma pessoa no Instagram esses dias. E ela eu falei, né, fiz uns stories sobre cabresto, sobre peitoral, enforcador, etc. E aí a moça veio assim, toda cheia de dedos. Mas eu utilizo porque o meu cachorro... O cachorro tinha uma aversão a coisas no peito, porque sofreu uma cirurgia. Então, se a gente está pensando aqui pelo lado do treinamento baseado em reforço positivo, eu quero causar um mínimo de incômodo para o cachorro. Vale a pena eu ficar tentando desensibilizar uma ferramenta na área onde o cão foi operado, ou eu posso usar uma coleira de pescoço normal, de boa qualidade, que não aperte, ou um cabresto? Eu vou usar o cabresto. Então, ela tem uma funcionalidade, né? Só que aí, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma desensibilização muito, muito, muito bem feita, porque é uma das áreas mais sensíveis do cachorro. Então, se você ajustar errado, se aquilo começar a esfolar... Já vi muito cachorro com o nariz esfolado porque a pessoa colocava apertada. Na hora que o cachorro ia dar aquela abridinha na boca para arfar, aquela tira fazia... Sabe que nem a gente usa... A tira da sandália, A tira da sandália. Não uso nem mais sandália. Até próximo do atrás. olho aqui, assim. O cachorro tá aqui assado, ó. Porque o negócio tá assim, eu preciso arfar. Aí a pessoa não sabe que pode abrir um pouquinho mais. Ela fica com medo de abrir e aquilo cair. Então, eu acho que uma chatice dessa coleira, mesmo quando ela é necessária, é que você tem que ajustar aqui para não pegar na garganta, ajustar aqui para não cair, mas também não pode ir no olho. Ela é trabalhosa, mas no caso desse, né, um cachorro que tem um incômodo, um problema... Você me convenceu. Agradece a cliente lá. Arroba... Mentira. Bom, você quer... Não, tá. Sobre cabresto, eu acho que eu nunca indiquei em nenhum caso. Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre ela. Ótimas informações. Nunca indiquei no Mas concordo com tudo que vocês falaram. É uma ferramenta que vai no focinho, o focinho é muito sensível, precisa adaptar muito bem esse equipamento pra não sair no prejuízo. E tem isso também que você falou, né, Ju? Porque tem que ajustar pra cá, e tem que ficar ali numa altura boa, porque pode machucar. E mesmo uma marca boa com o tempo de uso, gente, a pressão isso afrouxa, igual o sutiã, gente. Vai uma hora ele não segura e você fica perdendo. Então, gente, vamos usar é melhor usar uma peitoral. E avaliar caso a caso. Isso. E Que é o fazer caso... uma adaptação E prévia. procure ajuda profissional de um treinador positivo. Isso. Mas é o caso que a Ju falou também, né? Dessa questão do cachorro ser sensível aqui na peitoral. Então, no caso dele, foi a melhor opção usar no focinho. Ai, como é bom trabalhar com individualidade, Tá né? vendo? Não colocar receita de bolo nas coisas. Exato. Eu acho interessante a gente ter um tempinho. Nossa, a gente tem 10 minutos. Bote bola. Eu acho, assim, vamos tentar falar aqui só um pouquinho dessa questão de cães reativos mais velhos. E acho que também a gente pode falar essa questão de tutores que vão para parques e levam seus cães para passear e são reativos, né? Vocês acham que um cão, dependendo aí da reatividade dele, ele deve sair para passear num parque? Ele deve estar aí na rua? Primeiro vamos pensar, né? O passeio era pra quem mesmo? Ele aproveita. Porque tem uma justificativa que é boa.
Que a pessoa fala, mas ele gosta de passear, ele fica todo feliz. Ele gosta de passear, gente. Tem um termo chique, adoro, termos chiques. Quem já ouviu falar? Que você já, né? Passeio de descompressão. Pode ser num parque, né? A gente fazer um passeio que a gente fuja desses estímulos. Um passeio geralmente é indicado, né? No meio da natureza, sem pessoas, carros e caixa de som, etc. Mas aí se for numa praça que tem um cachorródromo, isso não é um passeio de descompressão, tá? Ele tá sendo rodeado de estímulos. O passeio de descompressão para esse cachorro que é super reativo, super estressado, vai fazer muito bem. Leva. Agora, um cachorródromo, um parcão, que tem um monte de cachorro solto, seu cachorro é reativo, ele vai ficar feliz de sair, porque ele gosta de passear, mas quando ele tá naquela situação, é igual eu, gente. Eu adoro passear, mas eu tenho medo de 2 caras numa moto. Então, assim, eu tô curtindo o passeio, eu vejo... Agora, imagina toda hora ficar passando 2 caras numa moto. Toda hora. Eu não curto esse passeio. Ainda mais porque eu acho que o que elas estão, acho que, querendo dizer... Eu divaguei. Não, mas eu acho que é cão pra cão, né? É isso que você... Sim. Reatividade cachorro, que tem reatividade a cachorro, que vai reagir pra cachorro. Então, em relação... E aí, tutores minimizando. Então... Sim. Melhor não sair, né, gente? Ou vai pra um lugar... Melhor, se for pra sair, vai num lugar mais calmo. Um lugar que tem mais natureza, que não tenha 300 cachorros junto. Sim. Porque a galera acha que tá tudo bem, né? Eu acho que tem um ponto aí que talvez eu vá falar o contrário do que seja o senso comum. Tem muita gente que fala assim, eu já ouvi isso. Cachorro reagindo, né? Meu cachorro tomou um susto, não com o meu cachorro, mas com algum aluno. Tomou um susto e reagiu de uma forma muito forte. E aí a pessoa vira e fala, você nem devia estar aqui na rua, se seu cachorro é louco, você não tinha que ter saído, meu cachorro é de boa. Então, acho que talvez o que ela esteja perguntando também seja isso. Sair com um cachorro reativo vale a pena? Aí eu acho que a gente tem que pensar. É um cachorro que ele é reativo, ele está em processo de treino e aconteceu um evento no meio do passeio e ele reagiu, passou do limite e depois vida que segue. Ou é um cachorro que o tempo todo está reagindo para diversos estímulos e não aproveita o passeio? Eu acho que esse segundo caso, porque é o Nick e o Martini. Lá em Portugal também. Agora eu moro em Portugal. E eles latem em português e todos os cachorros latem no mesmo idioma. Vocês acreditam? Eles falam tudo na mesma língua. Muito louco, Maravilhoso. né? É bom que o xingamento lá, o cachorro tá... os cachorros entendem. Porque, no caso dela, eles reagem para diversos estímulos Passa e principalmente moto, late, pessoa, cão. para outros cães. Então, não adianta, precisa treinar. E tem um negócio... individualizar nesse caso também, E né? até pra gente pensar que essa coisa, né? A gente banaliza bastante essa palavra de reatividade. Ela pode ter várias origens. A reatividade pode ser por conta do medo, a reatividade pode ser uma frustração, porque eu tô tão doido pra chegar ali, eu tô contido aqui na guia, então quando eu tô na guia eu já fico nesse estado. Às vezes é uma reatividade de uma excitação de sair. Às vezes a gente só trabalha o ritual de passear. Vamos pra coleira, vamos fazer todo esse ritualzinho de descer, se é prédio, enfim. E aí eu tenho caso pra contar até disso. Era um maltese, latidinho de maltese, aquele bem ardidinho, né? Que ele latia descendo a escada e o prédio todo ia no embalo. Aí eu identifiquei, né, que primeiro era colocar o coleira, enfim, a gente fez todo o ritual de sair do apartamento, entrar no elevador, descer do elevador, entrar no hall, fazer todo esse processo. E aí eu adoro contar desse ponto, porque ela até falava, quando eu faço esse processo para descer com ele, que a gente foi construindo, a gente foi arrastando nesse treino para fora, não tem um tempo prévio, eu tô usando ela como exemplo, mas não precisam seguir, tá? Ela falava que passeava 40 minutos com ele, era o tempo que ela fazia do passeio. Quando eu faço esse processo, ele passeia muito bem. Ele reage pouco. São coisas até compreensíveis dele reagir. Porque, tipo, toma um susto, o cachorro deu uma coça nele. Mas ele sai muito mais calmo, ele aproveita, ele explora essas coisas que você comentou. Só que eu levo 20 minutos para descer fazendo isso. Claro, ele estava em processo. Mesmo assim, não é tão rápido descer se você tá ali, né, consciente com o cachorro. Aí eu peguei, segurei na mãozinha dela, era aula presencial, falei, então, para você foram 20 minutos de passeio. Ele pôs a bundinha pra fora, você tá com o petisco, tá dando atenção pra ele, vocês estão se comunicando, ele teve 40 minutos de qualidade. Ele não saiu... porque ele não ficou 40 minutos na rua Sim. que o passeio não teve 40 minutos, Qualidade né? conta mais, né? E ele sai, ele explora, ele aproveita, ele teve desafios mentais e tem que se controlar pra passar na porta, e tem o comando que ela dá pra liberar. E antes era só sair latindo, eu falei, em ambos ele volta cansado. Mas são cansaços diferentes também. Esse cansaço do cortisol, do estresse, e não dorme bem e fica menos tolerante. Isso, às vezes, reverbera em outros problemas secundários a esse estresse do passeio. E outra é ele aproveitar, cansar, dormir gostoso, que é o que ela estava falando lá do cachorro, né? De dar uma volta no quarteirão cheirando tudo e ficou cansado também.
Alguém... É porque eu tô com medo do tempo? Acho que só pra, assim, meio que resumir, tem situações onde você não tem que sair com o seu cachorro reativo mesmo. Aí eu brinco com os clientes, vai fazer detox de passeio. Enquanto não esse horário que você usaria para sair na rua, você vai fazer treino de passeio. E tudo bem, né? Esse cachorro não tá pronto para ir pra rua. Isso aqui vai dar uma reação muito ruim pro organismo dele, então não saia. E tem situações onde você vai falar, olha, ele é reativo na rua. Aonde? Eu não posso passar naquela praça porque tem um bar, porque aí ele fica louco. Não vai lá, vai pro outro lado. E a gente não... É só fazer esse link com a gente mesmo. Eu não gosto de passar em alguns lugares, tipo, porque eu não gosto de passar. E aí, eu não passo, se não é um lugar obrigado, eu tenho que passar por essa rua, porque só tem esse acesso, é uma coisa. É que é curioso, quando, assim, acho que quando vocês deram e dão aulas presenciais, o tutor, ele quer levar você lá... Pra mostrar. Pra mostrar que... Vem ver. Fica vendo programa de TV, que o cachorro dele vai perder a cabeça, vai ficar completamente louco ali na frente daquela casa com aquele cachorro. Então é muito engraçado. Você fala, não preciso ver, eu já imagino. Eu sei como é um cachorro reativo. Eu já imagino como é que muitos. é. Então vamos evitar, porque as pessoas não entendem. Não, mas não, olha, mas aí não reagiu. Você tá achando que eu tô mentindo, né? Parece que eu tô mentindo. Parece quando quer mostrar a possessividade do cachorro, né? Fica vendo, eu tento tirar coisa dele, ele me mostra. O que você tá fazendo? Eu quero! Mas a gente tá falando disso, mas não é porque é incrível. Então, assim, só pra gente... porque vamos passar do tempo... Já são 3h56. Essa questão de reatividade... Se você consegue, então, levar o seu cachorro, né, para um lugar tranquilo, ele é reativo a outros cães, mas você consegue... Porque passear faz bem, explorar é legal. Só que se ele tem uma reação muito forte... É melhor treinar ele em casa, evitar lugares muito cheios. E o que a Ju falou, se ele reage ali na pracinha, por que você vai passar na pracinha? Vai por outro, momentos, vai por outro caminho. Não fica situações. tentando sempre fazer esse cachorro estar estressado, cheio de cortisol aí e voltar mais doido. E você fica também, né? Conduzindo Sim, esse cachorro. é verdade. A gente também fica muito estressado. Nossa, a gente fica condicionado. pessoa Já fica, tem eu vou lugar que você passear com passa, ele. você já passa Tem a tremendo, reatividade assim. da reatividade, né? Porque é o tutor reativo com o cachorro reativo que ele aciona o gatilho do cachorro antes do próprio cachorro. Sim. É verdade. Já começa a ficar mesmo, é tenso antes, A verdade. gente fica, eu falo, fica o tutor e o cachorro em hipervigilância. É isso mesmo. Aí a sensação, né, da guia, né? Aquela tensão que ocasiona a guia, o cachorro já pensa, eita, tem coisa tensa por O aí. detox não é só pro cachorro. Pra Eu tutor tenho também. cliente que fala, graças a Deus que eu não preciso passear. Você jura pra mim que eu não preciso? Não precisa. Ufa, a pessoa tá precisando de uma pausa às vezes. Bom, então é importante essa questão da reatividade. Se seu cachorro é muito reativo em relação com cães, tenta ir para um lugar mais calmo e tem que treinar. E se Procure ele, a ajuda de um profissional. e procure ajuda de um profissional, isso mesmo. E o que, Parecendo aquele propaganda de remédio. Tem que ter. Consulte o profissional. Tem que ter você falando meio rapidinho. Não consigo falar. seu E profissional. o que a Tá falou também vale muito a pena, que às vezes é esse primeiro momento de você pegar a coleira, o cachorro fica muito, muito excitado, aí ele reage pra tudo, aí ele já tenta mordiscar, sei lá, sua perna, a guia, o primeiro que aparecer. Então, às vezes, é trabalhar também essa saída, antecipar essa saída, fazer com um cachorro mais calmo. Então, você trabalhar essa questão e, às vezes, ele vai, durante o passeio, vai fluir muito melhor. Infelizmente, a gente não conseguiu falar. Tinha mais coisas para falar. Mas a gente didatizou. Eu achei o que mais gostei desse episódio é como a gente didatizou para o tutor, para as pessoas leigas. A gente trouxe o nosso mundo para elas. A gente conseguiu trazer na linguagem que elas entendem. Eu acho que eu tô muito satisfeita com esse episódio, porque... fiquei muito feliz, porque, ó... Isso pro tutor. Conseguimos falar sobre... Bastante coisa, bastante né? coisa. A caixa, a guia unificada, qual foi? Passeio, né? Cabresto... E a função do processo do treinamento com as emoções, o respeito que a gente Isso. tem com os cães. Então, pra gente finalizar aqui, né, que a gente ainda não tá colocando ali os arroba, né, dos Instagram, mas uma hora a gente coloca. Vai, tá, fala aí o teu Instagram, depois Ju. Seguinte, segue lá. @ludicão bem-estar. Ludicão é lúdico e cão. Ludicão bem-estar. Tudo junto.
Ju? E o meu é @cão-com-manteiga. É um trocadilho com pão com manteiga? É sim, mas aí uma Acho hora que eu todo mundo explico deve melhor o que significa. Maravilhosas. Bom, acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não, agradecer demais. Ai, eu também agradeço. Obrigada. Gente, E ainda olha... me chamou pra falar caju. Não, meu. gente, ó, e foi Ninguém um... sabe que nós somos amigas de verdade, assim. De Trabalhavam na verdade mesma empresa, tá, gente? Outra coisa curiosa foi que foi tudo de última hora quando eu soube que ia ter feira aqui, a Pet Salt América aqui em São Paulo. Eu falei, caramba, eu acho que a Tamires vai... porque a Tamires mora numa cidade, Ju mora em outra. E eu falei, cara, eu vou juntar as duas. Porque eu amo o conteúdo de vocês duas. Vocês são muito engraçadas. Tamires vive fazendo palhaçada lá, mas é uma palhaçada boa, tá, gente? Uma palhaçada com vazamento científico. Informativa. Isso, muito Ela é engraçado. lúdica. Ju também coloca muita coisa legal, então sigam as meninas, elas são maravilhosas na produção de conteúdo lá e educa muito vocês e de uma forma engraçada. E aí deu certo. Deu certo. que coisa Assim, boa. tudo meio de última hora. Foi muito. Era pra dar certo mesmo. Então, Era pra ser. muito obrigada, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Do fundo do meu coração, eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Continue acompanhando a gente que tem mais. Tchau, tchau. Falou, galera.